Bom, saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloe Calgundá e essa é a última parte do vídeo sobre o IFA da saúde, em que eu vou fazer a conclusão de todas as informações anteriores, chegando em você agora, o que você deve fazer para poder usar essas informações para ter uma vida melhor, tá? Que é o que interessa nessa abordagem toda. Lembrando a todos que esse canal do YouTube está associado ao blog, né, www.urumilá-fa.com.br, e eu sempre falo assim, esse canal não tem jabá, né, não tem número do WhatsApp para se ligar aqui, né, para marcar consulta nem nada, mas eu queria pedir a vocês que se inscrevam no canal, que a partir de um certo número de inscritos, o YouTube libera alguns recursos que ele não permite, tipo fazer aquelas pesquisas, mandar avisos. Então, eu queria poder fazer mais coisas, então se vocês puderem escrever para a gente tentar atingir esse número, vai ficar mais fácil de botar mais algumas coisas no canal, tá certo? Então vamos lá começar o vídeo. Bom, finalmente então, último vídeo da série do IFA da saúde. Eu quero fazer esse encerramento aqui, tentar fazer um vídeo que eu falo sobre os últimas recomendações finais, como também um vídeo, um resumo da situação toda, né? Lembra que eu disse para vocês, né? IFA, o Babalaô, através de IFA, pode ajudar as pessoas nas questões de saúde. A religião entende que existem causas supernaturais para problemas de saúde. A religião reconhece que existem causas naturais, é normal ter as causas, existe a doença de curto período, existe a doença de longo período, ou as doenças terminais para a pessoa, que a pessoa pode estar envolvida. Algumas dessas aí têm causas naturais na pessoa, não temos garantia que o corpo de todo mundo seja igual, existem questões de causas supernaturais. Nas causas supernaturais, eu detalhei as diversas origens, o trabalho que o Babalaô tem que fazer para poder descobrir essa situação toda. Falei daquele modelinho, a causa está no meio, os agentes que provocam a doença estão aqui, as doenças provocadas por eles estão aqui e os sintomas estão aqui. Falei que os médicos atuam num pedacinho, eles acham que estão fazendo tudo, eles estão atuando num pedacinho. Na nossa visão, o problema é maior, tá certo? E ele atua só num pedacinho aqui. Então, eu falei isso para vocês para poder dizer isso, que existem situações no supernatural que vão lhe causar. E qual é o mecanismo de ação disso, né? Eu falei daqueles espíritos do mal, um montão de coisa, deve ter assustado todo mundo aí, né? Então, o que acontece é o seguinte, a doença é parte de um processo, na verdade, aí vai a parte final de Fá, que vai coroar isso tudo. A doença, ela é parte de um processo de desordem que se inicia na sua alma, tá? E coloca você em confusão. Essa é a nossa visão. A nossa visão é o seguinte, a fraqueza da sua alma, eu falei no primeiro vídeo, né? Fraqueza da sua alma, fraqueza do seu axé, é que vão lhe tornar vulneráveis para você sofrer a doença. Então, aí, como é que você vai ser? Isso, no nosso modo de entender, são esses agentes do mal que vão entrar em você e vão lhe agravar, vão trazer a doença, agravar a doença ou prejudicar a sua recuperação, tá? E qual é a porta para isso tudo, né, para resolver todos esses problemas, para evitar isso tudo? O que Fá diz que a porta para evitar os problemas é a questão do equilíbrio. Nós temos que ser umas pessoas equilibradas em nossa alma para que a gente evite essa vulnerabilidade desses espíritos que vão provocar. Se a gente fizer isso, se a gente tiver esse equilíbrio, vão sobrar então aquelas doenças físicas, que são aquelas coisas que você vai tratar com remédio ali, remédio para lá, vai colocar. Mas não vão ter essas doenças muito graves, que podem estar sendo provocadas por esses espíritos, porque essas doenças causadas por espíritos são aquelas que se auto-renovam, né? As outras, que são problemas temporários, os médicos vão tratar com facilidade. A nossa preocupação aqui, preocupação de falar isso para vocês, é por quê? Porque se a gente não for desses espíritos, a gente vai estar com a sucura recursiva. E a ação deles é baseada no quê? Baseada no nosso desequilíbrio, né? E o que é esse equilíbrio, né? Equilíbrio é uma palavra muito fácil para você falar e confundir. Equilíbrio é o seguinte, o mundo é formado de um equilíbrio da gente. Não existe só o positivo, existe o mais, a luz, a escuridão, positivo e negativo, todas são equilíbrio. O que é essa dualidade? A nossa vida é feita por dualidade. E as dualidades são o seguinte, temos certezas e temos medos, né? Tá certo? A gente tem planos e tem frustração a esses planos. A gente tem realizações e problemas para realizações ou não realizações e perda para aquilo. Assim, a nossa vida, a nossa existência aqui é baseada diretamente nas situações que você está sempre convivendo com duas situações, uma positiva e uma negativa. O que a gente IFA é
ou seja, essa religião, né, a religião Yorubá, Ifá, é baseada no equilíbrio, é sempre na busca disso aí, tá? Então, e esse equilíbrio é tentar equilibrar essas duas coisas. Em Ifá, eu não quero gastar esse tempo, mas no Odi Meji, a gente fala muito sobre a questão por que Ifá é baseada na questão do equilíbrio, que foi a boca do Babalaô, que foi procurar o equilíbrio e para tem um modo muito interessante, talvez um dia eu faça, né, ou escreva um texto no blog sobre essa questão do equilíbrio, que eu acho muito legal e que vai lá, né? Então, então, como eu falei, assim, olha só, a gente não vamos imaginar que existe essa situação, é igual na Matrix, né? Você não vai viver num mundo que tudo dá certo, tudo é positivo, não. Na realidade, esse desequilíbrio, essas forças negativas é que fazem você avançar, fazem você ir para frente, você recuperar. Então, nossa vida sempre vai ser um caminho nessa dualidade positivo e negativo, realização na realização. O que a gente tem que entender é que a gente tem que conseguir manter esse equilíbrio. Você não pode nem estar numa situação que você esteja achando que tudo está bem demais, não sei o que, para provar, porque você vai se perder, vai perder seu foco de motivação, ou está vulnerável, você vai estar vulnerável aqui na situação, e como também na situação de negatividade, em que você vai estar desequilibrado, tudo dando errado, as coisas dando problema, não sei o que, você está achando que está aquilo, você vai se prejudicar. Então, assim, a sua alma, a alma da gente, ela é baseada nesse equilíbrio. Ifá trabalha dentro do equilíbrio. Quando a gente faz um ebó, quando a gente faz uma liturgia, quando a gente faz uma consulta, o que a gente está buscando na pessoa? Equilibrar aquela pessoa, repor o axé que está perdido, eliminar axé em excesso ou axé desnecessário, para que aquela pessoa fique numa situação de equilíbrio. Essa é a base de Ifá. Então as pessoas podem imaginar, então eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer um monte de ebó, eu vou fazer sacrifício todo dia, toda semana, todo mês, para que eu possa estar me enchendo de axé. Não, isso, né? Alguém pode ter deduzido isso baseado no que eu disse anteriormente. Não adianta você querer encher de axé, por quê? Porque isso também vai trazer um desequilíbrio para você e você também vai se perder na sua alma e vai estar vulnerável. Então, assim, não adianta ter excesso. E em Fá é o equilíbrio. Você tem que ter a justa medida, a medida certa para poder chegar a se equilibrar nisso. E como é que você alimenta a parte positiva desse equilíbrio? A fé nos alimenta. Essa é a fé. Esse é o lado que a religião trabalha. A fé, a sua fé, a atuação das divindades, a atuação de Deus, dos orixás, né? Os orixás como representante de Deus é que vão trazer. Então você se autoalimenta na parte positiva com a sua fé. E a parte negativa? A parte negativa você não precisa fazer muita força. O mundo cria os problemas que você precisa, as pessoas criam o problema que você precisa. Você não precisa ter muito grande esforço para você poder estar fazendo. É só o fato de você querer fazer alguma coisa, você já vai ter aquela parte negativa te afetando, tá certo, né? Então, agora, nesse equilíbrio todo, onde está o grande problema que a gente passa, que pode trazer um desequilíbrio numa situação? O medo. O medo é pior. Existe uma história interessante sobre da disputa do medo e da morte. O medo é pior do que a morte. Né? O medo é pior do que a morte. Quando você está com medo, você toma atitudes erradas, toma atitudes diferentes, você faz o que não deve fazer. Então, essa é a grande coisa. Você não deve ter medo da vida. Você tem, porque isso vai te desequilibrar, vai fazer você tomar ações erradas. E quando você tomar ações erradas, quando você desequilibrar, você vai estar vulnerável para a atuação desses espíritos do mal, tá certo, né? Então, como eu disse para você, a parte negativa do que você sofre é um problema? Não. A parte negativa é que te tira da situação de conforto, que faz você aumentar, que faz você evoluir, que faz você progredir, tá certo? A parte negativa não é um problema, mas o medo é um problema. Perdão. Peraí. Então, o medo é seu grande inimigo. E aí é onde a gente atua fortemente na região que pode ajudar a buscar esse equilíbrio, tá certo? Então, agora vamos lá. Agora a parte final que todo mundo gosta, tá certo, né? O que podemos fazer para evitar esse problema para garantir de Então aqui são as dicas de Fá, ou as dicas que eu dou, baseado no que eu conheço de Fá, para que você não tenha problemas, se você não tenha problemas de equilíbrio, você não fique vulnerável para ter doença, tá certo? Primeira dica importante, número 1, não tenha medo da vida. Esta é uma coisa importante. Olha só, a vida é uma aventura. Nós estamos aqui porque nós queremos estar. Nós estamos para viver. E a vida é composta de tudo, da parte boa e da parte ruim. A gente não pode ter medo da vida. A vida é um desafio e sempre será. Não existe, a vida não existe garantia de que você vai até o final com tudo certinho. Não tem essa estrada dourada pela frente. É a estrada que tiver. Então você não pode ter medo da vida. A vida não é um lugar. A vida é para ser vivida a cada dia, a cada ponto. E
Quer dizer que a religião, nesse sentido, é que lhe dá essa esperança. Uma das coisas importantes da religião é lhe dar fé e esperança, porque você sabe o seguinte: você não deve ter medo da vida. Se você tem uma religião, você sabe que Deus está cuidando. Se você sabe que existe, como a gente descreve essa religião, eu canso de falar, existe uma aliança entre nós e Deus. Deus está aqui para nos suportar, nos botou, Deus está presente na nossa vida através dos orixás, para nos suportar e nos ajudar a passar por essa dificuldade da vida, que Ele sabe que existe, algumas muito difíceis, algumas simples, mas Deus está aqui para nos ajudar. Então, a primeira coisa, não tenha medo da vida. A vida não pode lhe inspirar medo. Pelo contrário, a vida tem que ser sempre assim. Você tem que olhar aquela coisa na frente, é um desafio, vamos pular para frente, tá certo? Segunda dica muito importante, tenha sempre atitude positiva. Você tem que pensar sempre de a vida é um equilíbrio de positivo e negativo, de mais e menos. Não seja dominado por nenhum dos lados. Não ache que tudo está sempre certo ou tudo está sempre errado. Você tem que estar sempre preparado para o oposto. Qual o problema? Se você está lá pelo lado do positivo, você vai, tudo sempre vai dar certo na minha vida. Pum, vai vir o oposto e aquilo vai te frustrar e vai te fraquejar. Se prepare para isso, né? Quando você está numa situação, se a coisa está bem para você, busque sempre, olhe, pense sempre à frente, busque alternativas, busque novos caminhos, tá certo? Mitigue os problemas que você acha que pode ter um futuro agora, tá certo? Outra coisa, seja generoso com as pessoas que estão em volta de você. Quando a gente é generoso, quando você espalha a sua generosidade, a sua prosperidade, a sua positividade, a sua visão de mundo, você vai receber de volta dessas pessoas toda aquela coisa. Então, fala muito disso, fala assim, seja generoso. O que você ganha de vida, seja generoso. O que você ganha, tem vários odus, tem essa frase, se repete. Mas por quê? Existe alguma mágica nisso? Não, a mágica é muito simples, cara. Se você dá alguma coisa para alguém de bom grado, e aquela pessoa sente atingida, quando ela tiver a oportunidade também de fazer, ela vai também lhe dar de volta aquilo ali, tá certo? Então, assim, seja sempre generoso. Lembre-se sempre o seguinte, a noite não dura para sempre, e nem a fervura da água dura a noite inteira. Então, assim, se você está passando por uma situação difícil, aquela situação será superada, tá? Se você está irritado, quer fazer alguma coisa, calma, tenha paciência. A vida requer paciência, tá certo? A gente tem que ser paciente com a vida, seja paciente com a vida, aguarde as coisas acontecerem. Você tem que construir o caminho para isso e aguardar aquelas coisas acontecerem, não importa. Eu falo sempre assim, a vida não é uma corrida de 100 metros, não é uma coisa para você correr em 10 segundos. A vida é uma maratona muito longa, que você vai passar por um período. Então não adianta querer gastar todas as suas energias para resolver naqueles 10 segundos que não vai ter o resultado. Então, e de atitudes positivas, quais são elas? Amor, generosidade, humildade, solidariedade. Essas são as atitudes positivas que influenciam todas as pessoas, influenciam você e todas as pessoas que estão em volta de você. Tá? Eu vou fazer um vídeo sobre caráter e o A, que vai falar só sobre essas coisas. Tudo que eu estou falando aqui da atitude positiva envolve a questão do bom caráter também. Tá? Outra coisa importante, né? A fé ajuda você a se manter de pé. Tenha confiança em Deus, essa é a parte 3. Tenha confiança em Deus. Deus vai lhe ajudar. Você tem que ser positivo em relação a isso. O que acontece é o seguinte, o orixá não vai lhe impedir, o orixá é Deus, né? O orixá não vai impedir que você chore, tá certo, né? Isso não vai impedir, porque isso são coisas que acontecem com você. Mas ele vai estar junto de você para enxugar suas lágrimas. Sempre tenha isso em mente, o orixá sempre vai lhe suportar. Mas a sua vida é sua vida, o seu caminho é seu caminho, os acertos e os erros são seus, tá certo, né? Então, para você conseguir isso, tenha uma rotina de alimentação da sua alma. E como é que você alimenta a sua alma? A sua alma é alimentada pela oração. A oração é um instrumento muito importante, as palavras são muito importantes. Você deve orar, rezar. Isso os crentes falam, mas isso é verdade mesmo. A oração, a dedicação, a constrição que você faz, quando você... outra coisa importante, assim, que o que é uma oração? As pessoas, que é uma oração, tem que decorar palavras. Não, olha só. Ninguém tem que decorar palavras para rezar. A oração é alguma coisa, é uma fala que você faz, em que você, naquela fala, pedindo para o seu orixá, pedindo para Deus, você derrama a sua alma nela, tá certo? Então, isto é uma oração. Uma oração, ela tem o poder, por quê? Porque, primeiro, nessa religião, a oração é falada, não é pensada. Isso é uma coisa importante. Então,
naquela hora que você está com aquelas palavras ali, você está derramando toda aquela força da sua alma para que aquelas palavras possam ir longe, levando os seus pedidos, os seus desejos, as suas aspirações. Então sim, é muito importante, alimente a sua alma, e a sua alma alimentada pelo culto, pela religião e pela sua própria prática, tá certo? Outra dica importante, tenha confiança no futuro. O futuro sempre será melhor, tá certo? Isso você vai ter quando você tem fé. Quem é a pessoa que tem fé, ela vai ter confiança no futuro. Você não está só no mundo, tá? Você não está só no mundo, você está acompanhado e você tem que ter fé no que você está acompanhado e a confiança de que o seu futuro será melhor. Quando você se perde, você perde essa confiança, você perde esse vínculo com todo mundo, você cai no seu medo e você acha que você não tem mais futuro, é quando você se desequilibra e aí esses espíritos mal vão te dominar e vão te perder o rumo. Então assim, por mais que a gente esteja passando dificuldade, lembra que eu falei, a vida é um caminho complicado, você vai passando dificuldade, então entenda isso. Essas coisas acontecem mesmo, dificuldade passa. O que você tem que ser? Que eu falei logo no início, atitude positiva com relação à vida, saber que está com suporte, olhar para o futuro e mais, como é que a gente trabalha para resolver isso? Aquelas coisas que eu comentei, se você está numa situação ruim, começa a planejar como você vai sair daquela situação. Se você está numa situação boa, começa a planejar o que você tem que fazer se aquela situação ficar pior e as coisas que podem atrapalhar. A gente tem sempre que olhar para frente, a gente não pode viver olhando para baixo. A gente tem que sempre olhar para frente, a gente tem que sempre olhar para o futuro, para os dias seguintes, tá certo, né? Bom, mais algumas dicas. Bom, dicas finais aqui eu tiro de Ofumegir. Ofumegir é um do muito interessante que cuida muito da alma, né? E dos afetos, dos espíritos que nos afetam. E o que Ofumegir diz, né? Diz sobre a limpeza. Você deve ser uma pessoa limpa de mente e de corpo. Você tem que cuidar disso. Não tem aparência suja. Traga a limpeza, você tem que ter essa coisa de ser uma pessoa limpa. Isso está em Ofumegir. Isso vai atrair as coisas boas para você e vai afastar as coisas ruins. Lembra que eu falei de Emo? Aquele espírito Emo, eu falei, onde é que ele reside? Ele está descrito em Ofumegir, quando ele traz a sujeira para a gente. Não tem, se preocupe com isso, tá certo? Se preocupe com a forma como você procede, a aparência que você tem que estar bem para a vida e com otimismo para a vida, tá certo, né? Bom, eu queria, antes de encerrar, estou com tempo bom, falar mais uma coisinha aqui que eu queria falar, que depois eu vou fazer um vídeo assim, em relação à doença, só para encerrar esse assunto, eu queria dizer para vocês assim, olha só, Bori não é um instrumento litúrgico para cuidar de doença. No que pese, um monte de gente faz Bori de saúde, Bori para aquilo, olha só, são coisas diferentes. Então, assim, quem está entrando, eu estou com doença, então a pessoa vai fazer um Bori. Pensa bem, veja bem o que está fazendo. Bori não é esse instrumento. Bori é um instrumento feito para alinhar você com o seu Ori. O que existe, assim, a pessoa usa aquele nome e bota outras coisas lá para incorporar. Você não precisa. Como eu falei naquele vídeo do Babalô, o Babalô tem outros instrumentos para poder trazer, afastar o mal de você, descobrir as causas, repor o seu axé sem com isso. Não entre nessa de que tudo se resolve, que doença se resolve com Bori, porque esse não é o caminho, é um caminho complicado, é exclusive um caminho de exposição. Eu acho que ainda vou fazer um vídeo só para falar sobre esse problema do supernatural, então fica para lá. Mas era isso que eu queria dizer, eu queria passar essa imagem, essa posição positiva. Presta atenção, lembre-se, revejam esse vídeo, vejam as coisas que eu falei, tenham atitude positiva, porque equilíbrio. Se você estiver equilibrado, se você estiver bem, se você estiver sabendo o que está fazendo, sabendo que você está no rumo e vai melhorar e piorar, você vai estar bem na sua alma e você não vai deixar aqueles espíritos lá. Fé em Orixá, confiança na sua religião. Tá certo? Abraço a todos.